O primeiro argumento, que daria também uma palestra, sugiro até ao Paulo que a faça, em algum momento estudar mais, e está aí a PNAD, estão aí os novos centros, a amostra de domicílios, mas também em confronto com o censo, mas eu queria dar conta apenas de algo que alguns de vocês podem não ter dado conta, de que nós estamos no ápice, que ali 2005, é o quinquênio, na realidade, 2005, 2010, por onde passam, e muitos de vocês estão lá nessa estatística, cerca de 18 milhões de jovens adultos nesses 5 anos. Nos 5 anos passados, 2000 a 2005, passaram quase 18. E é curioso que esses que estão passando agora é a geração mais populosa de todos os tempos no Brasil, a menos que haja imigrações no futuro. E as mulheres, as jovens brasileiras, resolvam ter mais filhos, que elas andam meio desanimadas com isso. Estão tendo, em média, 1,7 filhos por casal, que, aliás, é um número estranho, não é 1,7 filhos. Mas tem, por incrível que pareça, estatisticamente tem. Menos de 2. Não é? Claro que com a má distribuição, porque vai ter a menina solteira na área carente, que mal está emergindo da adolescência, já está com 2 filhos, embarrigada do terceiro, etc. e tal, e, ao mesmo tempo, aquela moça que está fazendo mestrado, que ainda nem casou, que tem 30 anos, que tem 0 filhos. Então, na média, 1,7, e que faz com que esses jovens, que são extremamente numerosos, porque é a população que nasceu foi criada nos anos 70, 80, um pouco ao final da época em que se tinham 7 filhos por casal, 9 filhos por casal, depois baixando para 5, etc., ainda foram criados. E eles constituem 80 milhões de jovens que estarão entrando no mercado de trabalho até 2020. Para ter uma ideia do que isso significa, e aqui temos grandes construtores, como o doutor Adolfo Lindenberg, que nos dá o prazer de estar aqui hoje, falar um pouco, um segundo sobre esse trabalho extraordinário que é a construção física do equipamento social brasileiro. Isso significa, em termos de exigência, construir uma São Paulo completa, do zero, como se fosse assim, pegando do Padre José de Anchieta para frente, a cada 5 anos. Não é? Vou repetir, uma São Paulo, claro que é espalhada pelo território do Brasil, mas uma São Paulo a cada 5 anos. Nos próximos 5, mais uma São Paulo. Nos outros 5, mais uma São Paulo e assim por diante. Ou seja, é um desafio infraestrutural de enorme magnitude. E falo na frente do professor Flávio Ferreira, que também é direto. Bom, olhando assim, quase que a gente pode jogar a toalha, porque nós não temos essa organização hoje, né? E, obviamente, a carência construtiva na área habitacional, e daí o projeto Cantagalo, ela é uma repercussão algo negativa dessa insuficiência que vem se acumulando e que gera um ápice. Mas também é uma oportunidade, porque se houver a organização, se houver o aperfeiçoamento da política pública, aí está o engenheiro que vai ser mais empregado, o especialista em logística que vai ter oportunidade de trabalho, os serviços de todas as naturezas que vão surgindo, etc., na área técnica, inclusive nas áreas de serviço artístico e assim por diante. O segundo elemento, esse gráfico que também está assim, ele devia ser animado para mostrar, em homenagem ao Paulo Weber, que vem lá do Rio Grande do Sul, para nos liderar aqui no Rio. Aliás, não é o primeiro, já teve outros grandes gaúchos, lembro de Leonel Brizola, que deu a contribuição inaudita para a nossa terra aqui, a quem agradecemos. Estamos, inclusive, pensando em escolher alguém adequado para mandar para o Rio Grande do Sul substituir a Ieda Cruzes. O garotinho... Estamos pensando nisso, mas o que a gente mostra ali é que os gaúchos, independentemente do que fizeram aqui no Rio, têm dado uma contribuição fabulosa. E ali tem 50, é a década de 50, década de 60, década de 70, 80, 90, são as décadas que representam essa imigração, essa transposição de populações que não são só dos gaúchos do Rio Grande, mas os gaúchos paranaenses, catarinenses, os gaúchos paulistas, os gaúchos mineiros, nesse verdadeiro backbone, dessa coluna dorsal agropecuária brasileira, que vai quase que numa linha reta, não sei se já viram essa curiosidade também. O Brasil que produz,
que passa ali por interior do Paraná, de São Paulo, entra pelo Triângulo Mineiro, agora subindo por Goiás, Tocantins, e Maranhão, etc., Piauí, e já circundando também o território amazônico. E, portanto, pela primeira vez, depois de 500 anos, o Brasil, a partir dos anos 10, ele, inclusive, começa a fazer um transbordamento para fronteiras para além das suas próprias. Portanto, o território está dominado, por assim dizer. E, finalmente, o terceiro elemento, que é o amadurecimento econômico, o fim do aperto externo. Os menos jovens, cronologicamente, viveram praticamente todo o seu período de vida nessa história que começa, inclusive, com o café. O Brasil dependente da saca de café, se a saca de café baixa de preço, crise cambial brasileira, etc. e tal. Vocês nem sabem como é que era bem isso, mas o Brasil era o café. 80% das exportações eram café, 20% qualquer outra coisa, inclusive açúcar e etc., outras coisas importantes. Daí é uma dependência quase monolítica, e disso para o que temos hoje, temos o primeiro em carne bovina, o segundo em soja, o primeiro em suco de laranja, etc., 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 só na área agropecuária, gerando 50 bilhões de saldo comercial, e mais, aí sim vem a política econômica. Demoramos muito a entender que o câmbio também tem que ser livre, não só as pessoas. Em 99, quando estávamos já meio quebrados com a relação 5:1 entre dívida externa e exportações, aliás, em termos de um classificador de riscos, quebrados, exatamente o milagre de uma adoção que, aliás, não foi como as melhores coisas no Brasil. Ninguém decretou a liberação do câmbio. Havia 3 presidentes do Banco Central, um saindo, o outro ocupando a cadeira, enquanto o outro não entrava, que era o Armínio, e uma banda diagonal anunciada e finalmente o mercado não dando mais a mínima bola para Banco Central, nem coisa nenhuma, num aparente caos, mas aquele caos predominou sobre a antiga ordem e se estabeleceu a liberação cambial, que hoje todas as esquerdas, o PT, não seria capaz de dizer que... Aliás, diga-se de passagem, até que acho que foi o PT que inventou também o câmbio livre. Certamente, até o final dessa administração, nós vamos descobrir isso. Mas, enfim, se descobriu se foi ele ou não que inventou isso, mas o certo é que nesses últimos 12 anos, ou seja, segundo a administração FHC, vocês notem que o efeito já é imediato, depois tem uma barrigadinha para cima no chamado efeito Lula em 2002, quando houve uma especulação sobre se o Brasil ia acabar ou não ali em 2002, e finalmente, com a ajuda da alta das exportações, a queda para um nível 1:1. Portanto, esse problema está resolvido. E com esse equacionamento, essa é a razão principal de nós estarmos aí diante de uma situação que nos dá, dentro de uma crise financeira extraordinária, que vai demorar bastante tempo para ser resolvida, que só os tolos dizem que já acabou, não é? Ela realmente tem um esgarçamento profundo de vários tecidos financeiros ao longo do mundo, mas que também abre oportunidades extraordinárias para países como o Brasil, que, por ter o extraordinário mérito de estar trancafiado numa clínica de desintoxicação enquanto todos tomavam porre na balada, assim que o Brasil conseguiu pular o muro que estava tentando em 2007, dando crédito consignado e começando a querer aumentar um pouquinho a sua posição, chegou na balada e começou a tomar as primeiras, já não havia mais nada para se tomar e o Brasil restou sóbrio no meio da bebedeira geral, não é? Então, esse é o nosso mérito extraordinário. Mérito que, no entanto, nos dá uma vantagem grande nessa retomada e, portanto, a gente tem tempo, tem espaço para poder olhar o lado social da coisa. E de que maneira? Primeiro, acelerando a meta de inflação. Eu gosto de mostrar esse gráfico apenas para mostrar, numa visão desde 1910, isso é importante para os mais jovens verem, porque vocês têm uma curva que entre altos e baixos são médias decenais, não é a média do ano, do crescimento só do ano. Portanto, quando aquela curva assume um pico lá de praticamente 10%, é uma média de 10 anos de crescer 10% ao ano, ou seja,
Aviso aos mais novos, quando diz essa tolice que o Brasil não pode crescer, porque não sei o quê, porque senão vai inflacionar, etc. Pode até inflacionar, mas não é porque cresça demais. Pode estar com alguma coisa fora do lugar.